você que está chegando agora aqui no Mais Saúde, hoje nós estamos falando sobre educação de crianças com necessidades especiais, com a pedagoga e mestre em educação, Mariângela Schenta. Mariângela, já tem uma pergunta aqui para você responder, vamos lá. É do Alexandre, lá do bairro Cruzeiro. Ele diz o seguinte: meu filho tem déficit de atenção e hiperatividade, então ele quer saber como pode lidar com isso. Certo. Alexandre, o seu filho tem o que a gente chama de TDAH e, no caso, você, juntamente com o professor também em sala de aula, deve realmente estar muito preocupado, deve estar sempre em volta do seu filho, verificar o que ele está aprendendo na escola, porque acredito que ele deva estar numa escola regular também. E ele deve ter, assim, alguns momentos em que ele fica irrequieto, ele não consegue parar perante atividades que a professora coloca, que ele fique mais tranquilizado. Um dos passos mais importantes é procurar pelo menos um profissional na área da psicologia e da neurologia, porque ele necessita de algum medicamento, com certeza, para poder manter essa hiperatividade que ele tem. E o que é mais importante, quando a criança está nessa fase de aprendizagem, principalmente da alfabetização, é necessário que ele se mantenha mais calmo, sim, porque essa é a fase em que ele vai aprender, essa é a fase em que ele necessita da escola. E se você cuidar dele nessa fase, você vai evitar muitos transtornos quando ele for fazer uma capacitação profissional e mesmo quando ele estiver no seu local de trabalho. Tem muitos pais que não conseguem identificar essas dificuldades do filho e acabam achando até que isso é normal e não procuram tratamento, não é? Isso pode prejudicar a evolução educacional da criança. Sim, tem muitos pais que falam: ai, meu filho é danado demais, não para quieto. Então, às vezes, leva isso como uma coisa assim normal. E eu acho muito importante o pai sempre estar tão próximo ao seu filho a ponto de poder realmente verificar se ele tem algum problema. Fora isso, o pai, logicamente, tem que ter os seus regimes, né, dentro de casa, a sua educação, passando para o seu filho. Mas, a partir do momento em que ele descobre que seu filho tem ou não tem uma necessidade especial, então isso já facilita bem a educação. Então, se ele descobre que tem, ele procura profissionais, ele procura ajuda, ou se ele não tem, aí sim entra uma educação que é a educação, que é aquela caseira, a educação de casa, os limites apresentados para a criança, né? Mas é muito importante saber. E existem várias técnicas de estimulação para as crianças que apresentam algum tipo de necessidade especial. E os profissionais são fundamentais na hora da aplicação dessas técnicas em sala de aula. Sim, sim. Por isso que os professores de escolas regulares, eles devem fazer sempre capacitações. Por quê? Para poder saber, por exemplo, um auxílio com um TO, para saber como ele deve agir com essa criança, com um fisioterapeuta e principalmente em atividades. Por exemplo, se você dá uma atividade em sala de aula que seja assim artes, a criança vai trabalhar com pincéis, vai trabalhar com pintura. Se uma criança com necessidades especiais, ela tem dificuldade motora, ela não consegue pegar um pincel liso, né? Ela não consegue ter o movimento da mão. Então, isso é importante para o professor, ele entender isso e preparar, por exemplo, um pincel que seja um pouquinho mais grosso. Quer dizer, há várias maneiras de fazer com que esse pincel fique bem fácil para que essa criança manuseie, tá? Então, ele tendo esse material para ele preparado, ele vai conseguir, vendo os outros alunos, o trabalho dos outros, ele vai conseguir também fazer o dele. Mas se ele tiver um material igual aos outros, vai ser difícil. Então, o professor deve preparar materiais, ele deve ter conhecimento um pouquinho também que seja do problema dessa criança com necessidades especiais, se ela tem dificuldade motora, se ela tem dificuldade na linguagem, se ela tem dificuldade auditiva. O tom da voz do professor é muito importante. A criança que tem o problema auditivo, olhar sempre de frente para a criança, trazer essa criança sempre ao seu lado, porque a criança que fica abandonada lá no fundo da sala, às vezes até porque ele se sente discriminado,
trazer essa criança para frente, mostrar que ele é parte dessa sala, que ele é parte dessa comunidade em que ele está vivendo. Tá? Esses são os cuidados que os professores Sim, devem ter dentro sim. de sala de aula para não prejudicar essa criança. Exatamente, esses são os cuidados, assim, bem simplificado, porque tem várias maneiras, né, de poder ajudar essas crianças com necessidades especiais. E também há uma diferenciação nos cuidados com as crianças que apresentam uma dificuldade intelectual e até mental, não é, Maria? Sim, as crianças que têm dificuldade, por exemplo, temos a baixa e a moderada. Porque se a gente tiver uma criança com deficiência mental muito alta, essa criança realmente vai ser difícil trabalhar numa escola regular. Ele deve estar realmente mais amparado numa escola especial. Mas entre moderada e baixa, o professor deve saber quais são os limites que essa criança tem. Às vezes é motor, às vezes é na própria linguagem, ou então na questão de memorização. Então deve ser feito um trabalho mais assim, localizado diante da dificuldade da criança. Se for motor, que o professor faça mais trabalhos motores, não só com ela, mas com a sala. E uma coisa muito importante para trabalhar com essas crianças, não só as crianças que tenham deficiência mental, né, com todas elas. Por exemplo, a questão da alfabetização muito importante para que essa criança possa ter um pouco mais de liberdade, de autonomia. Então, talvez esse professor coloque esse aluno numa outra sala com outro profissional, que a escola, a direção, prepare para poder ele estar nesse mesmo momento aprendendo com os demais. Porque essas crianças com necessidades especiais, qualquer coisa pode fugir ao foco deles, né? Então, há disciplinas que podem ser separadas e há disciplinas que podem ser em conjunto. Tá certo. Bem, ainda dá tempo de você ligar aqui para a TV para fazer a sua pergunta sobre educação de crianças com necessidades especiais. Liga para cá, a gente vai para a terceira parte do programa e dá tempo sim de você fazer uma pergunta para a Mariângela. Não sai daí não que a gente volta já.